Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nós gostaríamos de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para que a gente possa resumir para vocês hoje um pouco do que vimos aqui na igreja hoje pela manhã, a mensagem do Senhor. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e as pessoas, o homem Cristo Jesus. O nosso tema hoje é procurar entender, compreender por que Jesus Cristo é Senhor. Essa é a pergunta. Por que Jesus Cristo é Senhor? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve a Timóteo as instruções para que Timóteo transmita à igreja. Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e as pessoas, o homem Cristo Jesus. O Evangelho declara, o Evangelho afirma, a salvação só é possível em Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o alvo, Cristo é o cumprimento da palavra de Deus. A nossa dependência no Senhor Jesus Cristo é tão grande, a nossa dependência no Senhor Jesus Cristo é total. Fora de Cristo não há salvação, podemos afirmar. E ele mesmo disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus nada somos, sem Jesus nada podemos. Jesus afirmou, Mateus 28, 18, que tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Jesus disse e convidou também com autoridade, o convite de Jesus, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o fundamento. Jesus Cristo é o dono, Jesus Cristo é o edificador, Jesus Cristo é o provedor, Jesus Cristo é o protetor, o salvador, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. A reforma protestante do século XVI reafirma essa doutrina essencial para a vida cristã. Solus Christus, uma expressão do latim que significa somente Cristo. Algumas considerações e respondendo à pergunta: por que Jesus Cristo é Senhor? Porque Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Jesus Cristo é a rocha. Jesus Cristo é a sustentação da igreja. O apóstolo Paulo aqui escreve aos Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo afirma: ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que Jesus Cristo é Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 26, assim afirma a palavra do Senhor: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas precisamos também considerar: porque Jesus Cristo é Senhor? Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus é o dono da igreja. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Ele é o grande e supremo pastor da igreja. Ele deu a sua vida por ela. Ele a remiu com o seu próprio sangue. Ele a governa e
com ela vai reinar por toda a eternidade. Efésios capítulo 4, versículo 15, assim diz a palavra do Senhor: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18, é um verdadeiro hino de adoração, de gratidão, de louvor ao Deus que é Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Jesus é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o soberano que governa. Mas Jesus também é Senhor porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Hebreus capítulo 9, versículo 15, assim diz a palavra do Senhor. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. A Bíblia é clara em afirmar: há um só Deus e um só mediador entre Deus e as pessoas, Cristo Jesus, homem. O ensino é claro. As Escrituras afirmam: Jesus é o único mediador entre Deus e as pessoas. Solos Christus é o brado, é o grito de vitória. Somente Cristo é profeta, sacerdote e rei. Lucas 7,16 nos informa: um grande profeta se levantou entre nós. Atos 3,22. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Hebreus 7,21. Tu és sacerdote para sempre. 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 15. Ele é o bendito, é único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por que Jesus Cristo é Senhor? Porque Jesus Cristo é o único Salvador. A reforma protestante retorna à doutrina bíblica que proclama Jesus Cristo como o único Salvador. Único Salvador e Senhor. É o retorno às Escrituras. É o retorno à palavra poderosa do Altíssimo. A salvação não vem por meio dos méritos humanos. Nem é resultado de obras meritórias. A salvação não é alcançada por meio dos sacramentos ministrados pela igreja. O batismo, a ceia do Senhor. Jesus foi claro em afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele é o único Salvador, um único mediador entre Deus e as pessoas. Não há salvação fora dele, e ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Ele é a aletheia de Deus, ele é a verdade de Deus. Jesus é a verdade de Deus. Jesus é o caminho para o céu. Ele é a porta, o único que pode nos levar até o Pai. A Bíblia, falando da centralidade e exclusividade de Jesus Cristo como Salvador, afirma, Atos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado às pessoas pelo qual devamos ser salvos. O sacrifício expiatório de Cristo na cruz é o único fundamento da nossa salvação. Por que Jesus Cristo é Senhor? Porque Jesus Cristo é o único edificador e protetor da igreja. Jesus Cristo afirmou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. O apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 1 da sua carta aos Efésios, versículos de 3 a 10, assim diz a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue,
o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O mesmo Jesus que morreu e ressuscitou está à destra do Pai. Está edificando a sua igreja por meio da sua palavra, da sua providência. É Ele mesmo quem a protege da fúria do inimigo e quem a preserva até o dia de apresentá-la como uma noiva santa, pura e imaculada. Neste dia, então, o universo restaurado verá na igreja a suprema riqueza da graça de Deus, para que toda a glória seja dele, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de concluir com você afirmando: Jesus Cristo é Senhor, porque em Cristo temos a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Jesus Cristo é Senhor, porque em Cristo temos também a redenção, ou seja, a libertação do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Fomos justificados em Cristo. Fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Confissão de fé de Westminster, a nossa confissão de entendimento e doutrina, afirma acertadamente sobre a soberana vontade de Deus em Cristo. Este é o nosso catecismo, a nossa confissão. Aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e as pessoas. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 17, eu encerro. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Eu gostaria de orar com você. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Deus. Toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, toda a glória seja ao seu nome, em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, porque nós temos um Salvador, porque nós temos um Senhor que é por nós. E se é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor pela igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra, pelos nossos irmãos em Cristo, por aqueles que estão levando a palavra do Senhor agora, por aqueles que proclamam o evangelho do Senhor Jesus Cristo com as suas vidas, com o seu testemunho. Ó Deus, fortalece a tua igreja. Acorda, ó Deus, a sua igreja, para que ela possa ser, ó Deus, encontrada assim como o Senhor espera. Com fé. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, porque nós dependemos totalmente do Senhor. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão, as consolações, a sabedoria, o discernimento, o encorajamento que o Espírito Santo de Deus nos proporciona, seja sobre nós, não somente hoje, mas sempre. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Toda honra, todo louvor, toda adoração, seja ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. A gente se vê. Abraços. Boa semana. Fiquem com Deus.